Começa agora Evangelho Online. Um programa da Igreja Presbiteriana de Orlândia. Olá, amigos do Orlândia Online. Prazer estar com vocês novamente. Hoje nós vamos trabalhar o texto de Oséias. Vamos ver a mensagem que esse profeta tem para nos passar. E o tema que nós vamos desenvolver hoje se chama o pecado de não conhecer a Deus. É isso que Oséias trata. Ele usa ilustrações muito interessantes para nos dar essa base de não conhecer a Deus. E nós vamos tratar um pouco sobre isso. Nós vamos para uma breve propaganda e voltamos em seguida com essa mensagem. Até mais. Para ajudar você a enfrentar com coragem e fé o seu dia a dia, publicamos o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Há um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso ajuda você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, em casa, no ônibus, no intervalo do almoço ou, melhor ainda, com sua família. Você pode fazer também sua assinatura do Cada Dia e receber 12 livretos durante um ano. Se preferir, peça seu exemplar gratuito por e-mail cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia. O pecado de não conhecer a Deus, o profeta Oséias, considerado um dos profetas menores, porque escreveu menos. No entanto, o pouco que ele escreve, digamos assim, tem muito a nos ensinar. Oséias foi um profeta que ilustrou bem a relação de Israel, do povo de Deus, com o seu Deus. A relação de Israel com Deus, ele assemelhou a uma relação de um marido com uma esposa. Só que nessa relação, o próprio Oséias relata isso e ele mesmo vive essa situação na pele, que é onde Israel, o povo de Deus, está adulterando, ou seja, está traindo a Deus, vivendo, adorando a outros deuses. Esse é o pecado mais grave que Oséias trata, e alguns profetas posteriores a ele usam muito também essa imagem do marido e da mulher, de uma relação conjugal que está sendo quebrada por causa do pecado do adultério. E falando disso, até o capítulo 3, ele entra no capítulo 4 aqui falando também das consequências que isto causa. As consequências do pecado de adultério que Israel está cometendo, indo após outros deuses, adorando a outros deuses desconhecidos, apesar do Senhor ainda cuidar deles, ainda dar o seu conforto a esse povo, que teimando em não conhecer a Deus, pecam a cada dia. E a acusação do profeta Oséias aqui, no versículo 6 principalmente, ele diz assim: esse povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Nas palavras do próprio Deus ele diz isso: esse povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E Deus está acusando aqui não somente o intelecto, mas o conhecer profundo, porque por Oséias tratar desse conhecimento homem e mulher, de marido e mulher, o conhecimento que Deus quer do seu povo é um conhecimento íntimo, um conhecimento dele próprio, um conhecimento vivido, não somente um conhecimento teórico, não somente um conhecimento no papel. Eu posso me formar em teologia, posso ser bacharel em teologia, posso ser mestre em teologia, mas não é desse tipo de conhecimento que Deus está falando, é o conhecimento prático. Conhecimento que pode existir somente entre um marido e uma esposa, numa relação conjugal verdadeira. E Deus está acusando o seu povo porque eles não têm conhecimento dele. Apesar de Deus também estar falando do
de buscar o conhecimento seu, intelectual também, na sua palavra, buscar o conhecimento a cada dia, na revelação de Deus ao seu povo. E Deus acusa fortemente também os sacerdotes aqui. Ele fala que os sacerdotes são os principais responsáveis pelo povo não conhecer ao seu Deus. Trazendo para isso hoje, nós podemos também analisar dessa forma alguns líderes espirituais, alguns dos que se dizem líderes espirituais, que não estão levando a cabo essa questão de levar o conhecimento de Deus ao seu povo. Não somente com suas palavras, mas com sua vida também. A nossa vida tem que espelhar o conhecimento de Deus às nossas ovelhas. Nossas palavras têm que espelhar o conhecimento de Deus e tem que passar o conhecimento de Deus a essas pessoas. O povo hoje em dia, não somente na nossa cidade de Orlândia, mas em todos os lugares, estão com uma sede enorme de conhecer a Deus, uma falta de conhecimento de Deus muito grande. As pessoas muitas vezes nem sabem, mas elas estão sendo destruídas por não conhecer a Deus, por não conhecer a palavra de Deus, por não serem instruídas na palavra de Deus, por não crescerem aprendendo a palavra de Deus. A igreja presbiteriana tem um sistema muito interessante, que desde a mais tenra idade a criança tem a sua sala própria, ela tem a sua faixa etária própria, onde ela aprende na sua idade, na linguagem da sua idade, até a idade adulta, né? Todos os estágios ela vai aprender na palavra de Deus. Creio que isso é muito importante para que a pessoa já cresça, madura e amadureça cada dia mais, para que ela possa conhecer a seu Deus, conhecer o Deus que ela adora. E Deus compara essa relação do povo de Israel com ele, que quando Israel não segue de fato os caminhos do Senhor, e quando não tem conhecimento dele, quando não o trata de forma que o conheça verdadeiramente, ele chama isso de adultério, de uma relação quebrada, de uma relação que está sendo destruída por falta de conhecimento. Nós não queremos ser, creio que você que está me assistindo também não quer ser uma pessoa que vive sem conhecer a Deus. Todos queremos conhecer a Deus, de fato, conhecer o nosso Deus, o Deus que nós adoramos. Se você é um cristão, você deve conhecer o seu Deus. Se você se denomina cristão, você deve conhecer quem é o Deus que você adora. Buscar na palavra de Deus esse conhecimento, e tudo que fugir da palavra de Deus não é de fato conhecimento de Deus. Os sacerdotes aqui estavam levando o povo cada vez mais ao náufrago na questão do conhecimento. E hoje em dia, infelizmente, nós temos também líderes, pessoas que se dizem líderes, que estão levando o povo cada dia mais a essa falta de conhecimento de Deus. Mas hoje em dia, Deus nos dá a sua palavra. A Bíblia, ela existe das mais variadas versões. Não existe hoje desculpa para não se ler a Bíblia. Eu posso ler a Bíblia a qualquer hora, posso comprar a Bíblia do preço mais barato que tem, posso ter uma Bíblia de graça. A Bíblia está à disposição de qualquer pessoa hoje em dia. Basta eu sentar um pouco e tentar ler, tentar conhecer e buscar de fato uma igreja que leve a sério a palavra de Deus e que ensine essa palavra para o seu crescimento pessoal. Existem várias igrejas sérias, várias igrejas que prezam pelo ensino da palavra de Deus, e eu te aconselho que você busque essa igreja, busque uma igreja dessas para o seu crescimento espiritual, para o seu conhecimento de Deus, para que você viva de fato o relacionamento que Deus quer para a sua vida, que é um relacionamento de conhecimento. Que Deus abençoe sua vida e nos vemos no próximo programa. Até mais. Você assistiu Evangelho Online. Um programa da Igreja Presbiteriana de Orlândia.